mentiram para você a sua vida inteira, disseram que a masturbação era algo sujo, algo que você deveria ter superado ao chegar aos 50 anos, mas eis o que ninguém lhe disse. Depois dos 60, a masturbação não é apenas normal, pode ser a diferença entre a vida e o declínio. Passei mais de 30 anos a tratar de homens como você. Meu nome é Cláudia Lopes, e sou urologista e professora de saúde masculina no Baylor College of Medicine. Vi as consequências silenciosas da negligência, da vergonha e da desinformação. Vi demasiados homens bons a sofrer, não por doenças, mas pelo que nunca souberam. Porque a verdade é esta: a maioria dos homens mais velhos masturba-se da maneira errada ou, pior ainda, para completamente. Eles não percebem que a forma como se tocam, a frequência e a intenção podem moldar as suas hormonas, o seu coração e até o seu cérebro. Sim, um simples ato mal executado pode contribuir para a disfunção erétil, depressão e até problemas de próstata. Feito corretamente, pode aumentar a testosterona, melhorar o sono e manter o seu sistema vascular vivo. Isto não é apenas sobre prazer, é sobre preservar a função, recuperar a conexão e lutar contra o envelhecimento onde ele começa no sistema nervoso. Daqui a um momento vou partilhar 7 segredos sobre a masturbação que todo homem com mais de 60 anos deveria ter aprendido há décadas. Mas primeiro, pergunte a si mesmo: se uma parte da sua rotina diária contivesse a chave para uma saúde melhor, um humor melhor e uma vitalidade melhor, não gostaria de saber qual é? Fique comigo. O que está prestes a ouvir pode mudar a forma como viverá os próximos 10 anos da sua vida. Antes de continuarmos, se ainda não o fez, reserve um momento para se inscrever e ativar o sino de notificações. Assim, nunca perderá outra visão honesta e baseada na ciência sobre saúde, feita especificamente para homens na sua fase da vida, e, se esta mensagem ressoar consigo, basta digitar um nos comentários. Se não, digite 0. O seu feedback ajuda-me a criar conteúdo que realmente o serve. Agora, vamos a isso, começando com a primeira verdade que a maioria dos homens nunca ouve, até que já lhes tenha causado problemas. Porque a maneira como se tem masturbado durante anos, até décadas, pode parecer familiar, até mesmo inofensiva. Mas depois dos 60, o que antes parecia rotina pode silenciosamente começar a trabalhar contra si. É aqui que começamos com o erro mais negligenciado que os homens mais velhos cometem quando se trata de autoprazer. É subtil, é silencioso e com o tempo pode custar-lhe mais do que imagina. Segredo 1. A masturbação mecânica pode levar à insensibilidade e DE. Deixe-me dizer-lhe algo que eu gostaria que mais homens tivessem a coragem de falar. Ao longo dos anos tive centenas de pacientes mais velhos a entrar no meu consultório, silenciosamente envergonhados, de olhos baixos, com as vozes mal acima de um sussurro. E depois de algum tempo, quando a conversa se tornava honesta, eu perguntava: você masturba-se? Quase sempre havia uma pausa e depois vinha a confissão: sim, mas já não sinto muito. Ou não consigo terminar a não ser que o faça de uma certa maneira. Ou aquela que mais me marcou: é como se o meu corpo se tivesse esquecido de como sentir. O que eles não sabiam era que a maneira como se masturbavam, rápida, mecânica, desconectada, estava a treinar o corpo deles para a disfunção. E as consequências? Silenciosas, insidiosas, devastadoras. A masturbação mecânica não é apenas um mau hábito, é um ciclo de condicionamento neurológico. Cada vez que você se apressa no ato, com tensão nos ombros, a ver imagens intensas, usando a mesma mão, o mesmo movimento, o mesmo resultado, está a ensinar o seu cérebro a associar a excitação a essa rotina muito específica. E, infelizmente, o cérebro aprende rápido. Então, o que acontece com o tempo? A sua sensibilidade diminui. A qualidade da sua ereção
começa a desvanecer-se. Você pode notar que precisa de mais estimulação, mais pressão, mais truques apenas para sentir o mesmo que sentia antes. Torna-se mais difícil responder a uma parceira real. Você começa a evitar a intimidade porque parece demasiado diferente, demasiado lenta, demasiado real. E é aqui que o verdadeiro dano se instala, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Já vi homens entrarem numa espiral de frustração, vergonha e até depressão, pensando que o seu corpo está estragado. Mas, em muitos casos, o corpo deles não está estragado. Está excessivamente treinado na direção errada. Este condicionamento pode levar a algo chamado disfunção erétil induzida por pornografia, DAPE. Também pode causar o que é conhecido como ejaculação retardada ou, em alguns casos, anorgasmia completa, a incapacidade de atingir o clímax. Estas não são condições raras, estão a afetar silenciosamente milhões de homens. E a parte cruel é que a maioria deles nunca percebe que é algo que, sem querer, fizeram a si mesmos. Mas aqui está a pior parte, e quero que me ouça bem. Quando você condiciona o seu corpo desta forma e não reverte o curso, não é apenas o sexo que perde. Você perde a confiança. Você perde a conexão. Começa a retrair-se. A sua relação com o seu próprio corpo torna-se fria. Você evita o toque, evita a proximidade. E para muitos homens, essa sensação de isolamento torna-se a porta de entrada para lugares muito mais sombrios, distância emocional, depressão, até os primeiros sinais de declínio cognitivo. Eu vi isto acontecer vezes sem conta. O preço que se paga não é apenas no quarto, é no seu espírito. É na forma como se apresenta quando entra numa sala. É na forma como deixa de se olhar ao espelho. Você começa lentamente a desaparecer. Agora não estou aqui para o envergonhar. Estou aqui para o despertar. Porque a boa notícia é que o seu corpo pode reaprender, o sistema nervoso pode curar-se. Mas requer consciência, paciência e uma nova forma de abordar o autoprazer, uma que seja mais lenta, mais consciente e mais conectada, não apenas à sensação, mas à emoção. A masturbação não é o inimigo, mas fazê-la sem consciência é como engatar a mudança no carro e pisar no acelerador sem dirigir. Eventualmente você bate. E quando nota os danos, a reparação pode levar muito mais tempo do que pensa. Mas há algo que a maioria dos homens não percebe. Enquanto a masturbação mecânica causa danos, há algo igualmente perigoso escondido à vista de todos. Algo ainda mais silencioso, ainda mais comum e que, na verdade, é elogiado pela sociedade. No próximo segredo mostrarei porque não se masturbar de todo depois dos 60 pode ser precisamente o que está a sabotar lentamente a sua saúde por dentro. Se ainda está aqui e estas ideias estão a ressoar consigo, basta digitar o número 1 nos comentários para me avisar que ainda está comigo. Agora vamos continuar a algo importante que precisa de ouvir a seguir. Segredo 2. A masturbação reduz a congestão e a inflamação da próstata. Lembro-me claramente de um homem há alguns anos, vamos chamá-lo David. Ele tinha 68 anos, era orgulhoso, reservado e do tipo que não gostava de falar sobre assuntos pessoais, mas veio ver-me porque se levantava 5 por vezes 6 vezes por noite para urinar. Disse que sentia pressão, uma sensação de plenitude, até uma dor surda profunda na pelvis. Pensou que era apenas a velhice a chegar. O que ele não esperava que eu perguntasse foi: quando foi a última vez que ejaculou? Ele piscou os olhos para mim como se ele tivesse perguntado algo absurdo. Anos, disse ele. Não tenho relações sexuais desde que a minha mulher faleceu e, para ser honesto, pensei que os homens da minha idade deviam parar de fazer isso. Aí está o mito que, ao atingir um certo número, 60, 60, 70, você deve simplesmente desligar todo o sistema. Mas foi isto que eu disse a David e é o que lhe digo a si agora. Quando você para de ejacular, a sua próstata não para de funcionar, continua a produzir fluido. E se esse fluido não for libertado, acumula-se, criando
uma espécie de reservatório estagnado dentro do seu corpo. Essa, essa acumulação é o que leva à congestão prostática, inflamação, desconforto e, com o tempo, a riscos reais para a saúde. A sua próstata não foi projetada para armazenar fluido indefinidamente e, quando o faz, torna-se inchada, inflamada, irritada. É aí que começa a sentir urgência urinária, jato fraco, gotejamento, até dor durante a micção ou ejaculação. A maioria dos homens atribui isso ao envelhecimento, mas na realidade é um sistema sobrecarregado e sob pressão. É aqui que a coisa fica séria. A inflamação crónica na próstata tem sido associada a um risco aumentado de cancro da próstata. Agora, não estou a dizer que a abstenção causa cancro, mas estou a dizer que a ejaculação frequente ajuda a reduzir o ambiente inflamatório que pode tornar a próstata mais vulnerável a doenças. E há mais. Um grande estudo de Harvard acompanhou quase 30, 0 homens ao longo de anos, e descobriu que aqueles que ejaculavam pelo menos 21 vezes por mês tinham um risco significativamente menor de desenvolver cancro da próstata do que aqueles que não o faziam. Isso não é um mito, são dados. Mas, voltando a David, assim que conversamos, assim que ele entendeu o que realmente se estava a passar dentro do seu corpo, ele fez uma mudança. Começou a tocar-se novamente, não por luxúria ou solidão, mas por cuidado. Lentamente, os seus sintomas melhoraram. A pressão aliviou, o seu sono melhorou e, mais do que isso, algo nos seus olhos acendeu-se novamente. Ele estava reconectado a uma parte de si mesmo que pensava ter sido posta a descansar. O preço de negligenciar isto não são apenas algumas noites mal dormidas. É desconforto crónico. São medicamentos de que talvez não precise, é uma cirurgia no futuro. E isso sim pode ser um risco maior de cancro. Tudo por causa da crença de que um homem da sua idade já não deve reivindicar esta parte da sua saúde. Você não ignoraria o seu coração, não ignoraria a sua pressão arterial, não ignora a sua próstata. E se eu lhe dissesse que a vergonha emocional que os homens sentem em relação a isto anos de culpa, silêncio e desconforto sobre tocarem-se na verdade piora os sintomas físicos, porque é exatamente isso que o próximo segredo revela. E quando entender a conexão entre a repressão emocional e o declínio físico, talvez nunca mais olhe para o seu corpo da mesma maneira. Segredo 3. A vergonha em relação ao autotoque prejudica a sua saúde mental. Há um certo silêncio que vive em muitos homens mais velhos. Vejo o tempo todo no meu consultório. Manifesta-se não no que dizem, mas no que não dizem. É a forma como desviam olhar quando pergunto sobre hábitos sexuais. A forma como os seus ombros se afundam quando a palavra masturbação surge. A forma como riem, mudam de assunto ou me dizem: doutora, isso não é algo que eu faça mais. Isso era para quando eu era mais novo. Mas eu consigo ouvir o subtexto. Não é que tenham parado porque queriam. É que algures pelo caminho foram ensinados que era errado continuar. E deixe-me ser honesta consigo, este tipo de vergonha silenciosa e não dita é uma das forças mais perigosas que atuam contra a sua saúde hoje em dia. Durante décadas, muitos de vocês foram criados numa época em que tocar-se era chamado de sujo, pecaminoso, fraco. Foram punidos, ridicularizados ou feitos sentir-se embaraçados. E essas mensagens iniciais, elas não desapareceram, apenas se tornaram subterrâneas. Ficaram no seu sistema nervoso, no fundo dos seus ossos, moldando silenciosamente a sua relação com o seu corpo, mesmo agora. O resultado é um retraimento silencioso. Você começa a desconectar-se do toque físico, mesmo quando deseja. Começa a ver o desejo como algo inapropriado. Para de procurar-se, não porque não queira, mas porque foi condicionado a sentir que não deveria. E com o tempo, essa desconexão torna-se mais do que emocional, torna-se biológica. Porque aqui está
O que a maioria dos homens não sabe, o toque sexual saudável e regular, incluindo a masturbação, apoia o bem-estar mental de formas reais e mensuráveis, regula o cortisol, aumenta a dopamina, promove a ocitocina, a hormona da confiança e conexão do seu cérebro. Até ajuda no sono, no humor e na função cognitiva. Mas a vergonha perturba tudo isso. A vergonha tensiona os seus músculos, aumenta as suas hormonas do stress, cria ciclos de culpa na sua mente que você nem sequer nota mais. A vergonha é um stress. E o stress crónico está ligado à ansiedade, depressão, doenças cardíacas, disfunção imunitária e até demência. Tive um paciente, uma vez, de 72 anos, recentemente divorciado, profundamente deprimido. Não tomava medicamentos, não tinha grandes problemas de saúde, mas estava exausto, apático, isolado. Ele disse-me que não tinha tido qualquer atividade sexual, nem com outra pessoa, nem sozinho há mais de uma década. Pensei apenas que esse capítulo estava fechado, disse ele. E, por baixo das suas palavras, havia uma dor silenciosa, não pela perda do sexo, mas pela perda de si mesmo. Trabalhámos juntos, lentamente, sem comprimidos, sem mudanças drásticas, apenas exercícios simples para o reconectar ao seu próprio corpo, sem culpa, sem expectativas. Após algumas semanas, algo mudou. Ele começou a andar mais direito, estava a dormir melhor, riu novamente, a sua pressão arterial baixou, ele não foi consertado, ele foi reconectado. Esse é o preço que a vergonha lhe pede. Leva à sua vitalidade, 1 centímetro lento de cada vez. Engana-o, fazendo-o pensar que é demasiado velho para se sentir vivo. Mas você não é. Você nunca é demasiado velho para se tocar com gentileza, com dignidade, com propósito. Você nunca é demasiado velho para se sentir completo. E se a vergonha pode causar tantos danos, o que acha que acontece quando o declínio hormonal adiciona combustível ao fogo? Porque a próxima verdade é uma que a maioria dos homens nunca vê chegar. A sua testosterona não baixa apenas porque envelhece, baixa mais rápido quando para de se envolver com o seu eu sexual, e assim que esse equilíbrio hormonal começa a inclinar-se, afeta muito mais do que o seu desejo sexual. Muda como pensa, como se move, como vive, e é exatamente isso que vamos descobrir a seguir. Se ainda está comigo e achar isto valioso, digite o número 1 nos comentários para me fazer saber que está aqui e envolvido. Agora vamos continuar com a quarta visão. Esta pode surpreendê-lo. Segredo 4. A testosterona é estimulada pela atividade sexual, mesmo a solo. Quero dizer-lhe algo que a maioria dos homens só descobre quando já é demasiado tarde. Algo que eu gostaria que todo homem com mais de 60 anos pudesse ouvir claramente, sem embaraço ou dúvida. A testosterona, a mesma hormona que alimenta a sua energia, força, impulso, confiança e desejo sexual, não desaparece lentamente apenas por causa da idade. É isso que levaram a acreditar. Mas aqui está a verdade que aprendi após décadas a trabalhar com homens como você. A testosterona também baixa quando você para de viver como um homem que ainda quer sentir-se vivo. Quando a energia sexual é ignorada, suprimida ou enterrada sob anos de vergonha e inatividade, o seu corpo começa a baixar o volume da sua própria masculinidade. Ele diz, ele já não precisa disto. E começa a realocar recursos, a redirecionar hormonas, a abrandar o fluxo sanguíneo, a conservar energia. O seu tónus muscular desvanece, a sua barriga cresce, o seu sono piora e a sua centelha, aquela vantagem que o fazia sentir-se você mesmo, começa a desaparecer. Não porque está velho, mas porque o seu corpo deixou de ser lembrado de que você ainda está aqui, ainda vivo, ainda capaz de desejo. Lembro-me de um homem chamado Frank, de 73 anos, bombeiro reformado, que costumava ser só força e presença. Quando veio ter comigo pela primeira vez, estava curvado, cansado. E disse-me que não se sentia ele mesmo há anos. Estou apenas a abrandar, disse ele. Mas olhei para as suas análises. A sua testosterona
estava pouco acima da deficiência clínica. E quando lhe perguntei sobre a atividade sexual, ele apenas abanou a cabeça, já não vejo o interesse. Essa crença aí mesmo é a verdadeira ameaça. Não o número no calendário, mas o momento em que deixa de ver a sua sexualidade como uma parte viva e pulsante de quem você é. Ajudei o Frank a reengajar-se lentamente, não com outra pessoa, mas consigo mesmo. Práticas simples, sem vergonha, apenas presença. E nos meses seguintes, não só os seus níveis hormonais melhoraram, como a sua postura mudou, a sua voz ganhou mais peso, ele começou a levantar pesos novamente, os seus olhos brilhavam quando falava. Veja, o corpo responde àquilo a que você dá atenção. Quando ignora o seu eu sexual, a sua testosterona ouve. Mas quando o redesperta, mesmo através do toque intencional a solo, está a enviar um sinal ao seu cérebro. Eu ainda preciso disto. Eu ainda quero sentir. E o cérebro responde ligando novamente sistemas que tinham sido atenuados durante anos. Isto não é apenas teoria. Vimos estudos que mostram aumentos a curto prazo na testosterona após estimulação sexual, mesmo a solo. Vimos como a imaginação erótica, o envolvimento físico e até a antecipação podem afetar a regulação hormonal, o humor e a motivação. O seu corpo foi construído para responder ao prazer, à conexão, à presença. E quando não lhe dá nada, ele lentamente começa a não oferecer nada em troca. O custo é mais alto do que a maioria dos homens imagina. A baixa testosterona tem sido associada não apenas já à fadiga e disfunção sexual, mas também a doenças cardíacas, diabetes, declínio cognitivo, depressão e até a uma esperança de vida mais curta. Não é apenas um número, é um marcador vital de quão envolvido você está com a própria vida. E a pior parte, a maioria dos homens nunca sabe o quão longe se afastou de si mesmo até parecer quase impossível voltar. Mas há um caminho de volta. E começa não com medicação ou cirurgia, mas com a recuperação da sua própria conexão com o seu corpo, nos seus termos, no seu espaço, sem culpa. Trata-se de lembrar à sua biologia que você ainda está no jogo. E se isso o surpreende, espere até ouvir o que vou partilhar a seguir. Porque há algo ainda mais crítico do que a testosterona e a maioria dos homens está a danificá-lo silenciosamente cada vez que se tocam da maneira errada. Segredo 5. A função erétil é um sistema de usar ou perder. Há uma mentira silenciosa em que muitos homens passam a acreditar depois dos 60. Sou assim, se não estou a ter relações sexuais, então não preciso de me preocupar com as ereções. Ouvi isto inúmeras vezes, homens a desvalorizar a preocupação com a sua função porque pensam que já passaram da idade de precisar dela. Mas deixe-me dizer-lhe algo que a maioria dos médicos não diz de forma clara. A função erétil não é apenas sobre sexo. É sobre fluxo sanguíneo, saúde dos nervos, integridade cardiovascular e longevidade. Tive um paciente, Harold, de 69 anos, um homem com um historial forte, inteligente, mas ele passou 5 ou 6 anos sem uma única ereção. Não porque não conseguisse, mas porque pensava que não havia razão para isso. A sua esposa tinha falecido, ele não estava a namorar e achou que essa parte da vida simplesmente tinha acabado. O que ele não percebeu foi que o seu corpo não estava apenas à espera que ele decidisse voltar. Estava a desligar as coisas. Aqui está o que a maioria dos homens não entende. O pénis é como qualquer outro músculo e estrutura vascular do corpo. Se não usar, os tecidos perdem elasticidade, os vasos sanguíneos enrijecem, o fluxo de oxigênio diminui e começam a ocorrer microrrasgos e fibrose, o endurecimento dos tecidos moles. E, eventualmente, mesmo que queira usá-lo novamente, ele não responde da mesma forma que antes. Não por causa da idade, mas por causa do desuso. É aqui que o custo entra e é elevado. Quando as ereções regulares param, a musculatura lisa do pénis começa a atrofiar. A delicada rede de vasos sanguíneos responsável pelo engurgitamento torna-se menos eficiente. O óxido nítrico, uma substância química vital para desencadear ereções, diminui e aqui está
a parte que ninguém conta. Isto acontece quer esteja a tentar ser sexualmente ativo ou não. É biologia. Se o seu corpo não experiencia excitação e engurgitamento regulares, ele assume que o sistema é obsoleto. E com o tempo, o dano não é apenas físico, é psicológico. Porque à medida que o corpo perde a sua capacidade, a mente começa a seguir. A confiança corrói-se, a autoestima desliza, você sente-se menos como você mesmo. Não por causa da idade, mas porque o seu corpo já não está a responder à identidade que outrora carregava. Para muitos homens, isto leva ao retraimento, à depressão, até aos primeiros sinais de abrandamento cognitivo. E eu vi acontecer, não de um dia para o outro, mas lenta, silenciosamente e de forma completamente evitável. Então, o que pode fazer? Pode lembrar ao seu corpo que ele ainda importa, que este sistema ainda é necessário, e pode fazer isso sem uma parceira, sem pressão, sem vergonha. Ereções regulares, seja através da autoestimulação ou mesmo de excitação não sexual, mantém o sangue a fluir, os tecidos oxigenados e as vias neurais vivas. Isto não é sobre procurar prazer por si só, é sobre preservar uma parte central da sua saúde física e identidade. O ato de manter a função erétil é mais do que sexo. É uma mensagem para o seu corpo de que você ainda está envolvido, ainda conectado, ainda a viver. E não me interprete mal. Eu entendo como é fácil cair no silêncio, especialmente quando a sociedade lhe diz que depois de uma certa idade você deve ficar quieto. Mas o silêncio tem um custo e o seu corpo cobra a conta. Agora, talvez esteja a perguntar se as ereções são assim tão importantes, que mais poderia estar a fazer que interfere com a sua capacidade de as obter e manter naturalmente. E isso leva-nos a algo ainda mais prejudicial do que a inatividade. O vício moderno que a maioria dos homens mais velhos não reconhece até que tenha reconfigurado o seu cérebro. Na próxima secção vamos falar sobre como a pornografia, sim mesmo a do tipo inofensivo, pode roubar silenciosamente a sua sensibilidade, a sua excitação e a sua alegria. Segredo 6. A pornografia muda o seu cérebro, mas você pode assumir o controle. Quero falar consigo sobre algo que é frequentemente deixado nas sombras, especialmente para os homens mais velhos, a pornografia. Sei que só de dizer a palavra pode fazer alguns de vocês mexerem-se na cadeira, talvez até queiram desviar o olhar. Mas se ainda está comigo, peço-lhe que ouça isto com ouvidos e coração abertos, porque o que estou prestes a dizer pode muito bem mudar a forma como vê a sua mente, o seu corpo e a sua masculinidade. Tive homens nos seus 60 e 70 anos sentados à minha frente a admitir que ainda veem pornografia. Não porque estão obcecados, mas porque é uma das poucas formas como ainda sentem algo. Muitos deles vivem sozinhos. Alguns são divorciados, outros são viúvos, não estão à procura de emoções fortes, estão à procura de conexão, ou pelo menos da memória dela. Mas aqui está o que quase nenhum deles percebe. O tipo de pornografia disponível hoje não tem nada a ver com o que foram expostos pela primeira vez nos seus 20 anos. O que antes eram imagens estáticas ou dicas visuais suaves tornou-se uma enxurrada de conteúdo de alta velocidade, alta estimulação e gratificação instantânea. E o cérebro humano, especialmente um que está a envelhecer, não foi construído para processar esse tipo de sobrecarga sem consequências. Cada vez que vê pornografia, especialmente do tipo mais extremo ou rápido, o seu cérebro liberta dopamina, uma substância química associada à motivação, recompensa e prazer. Mas com o tempo, a exposição repetida desensibiliza a resposta do seu cérebro a estímulos naturais. Torna-se mais difícil sentir-se excitado pelo toque simples e da vida real. Começa a precisar de mais intensidade, mais novidade apenas para sentir qualquer coisa. Isso não é apenas uma questão de gosto, é sobre neuroquímica, é sobre a sua fiação ser alterada pela repetição. E quando o seu cérebro está condicionado a esperar uma estimulação artificial e exagerada, o seu corpo segue.
As ereções tornam-se menos responsivas, o orgasmo torna-se mais difícil. Alguns homens chegam a desenvolver uma disfunção erétil induzida por pornografia completa, onde só conseguem ter desempenho com pornografia e de forma alguma com um parceiro real ou em momentos a solo sem ela. O custo disto vai muito além do quarto. Já vi homens entrarem numa espiral de vergonha, ansiedade, frustração, começam a acreditar que estão estragados, retraem-se, sentem-se derrotados e, tragicamente, nunca ligam os pontos. Nunca percebem que foi a mesma coisa, que recorriam para alívio que lhes estava a roubar lentamente a sua vitalidade. Mas aqui está o que quero que todo homem que me ouve entenda. Isto não é irreversível. Você não está estragado. Você é retreinável. O seu cérebro, mesmo depois dos 60, ainda tem a capacidade de se curar, de se reajustar, de redescobrir o que é uma excitação real e ancorada. Mas essa cura começa quando se afasta dos picos artificiais e permite que o seu corpo se reconecte com a realidade, com a presença, a sensação, a imaginação e sim até com silêncio. Alguns homens optam por fazer uma pausa de 30 dias de toda a estimulação visual, outros fazem mais lentamente. O que importa é que começa a reconstruir a relação do seu sistema nervoso com o prazer, nos seus próprios termos. O objetivo não é desistir do prazer, é recuperá-lo, torná-lo seu novamente, sentir algo real. Agora, se a pornografia embutou a sua sensibilidade, o próximo segredo pode atingir ainda mais forte. Porque enquanto o conteúdo digital pode sequestrar o seu cérebro, o isolamento pode sequestrar o seu espírito. E a verdade final que partilharei consigo pode ser a mais importante de todas, não sobre técnica ou química, mas sobre o que acontece ao corpo de um homem quando ele deixa de ser tocado por completo. Segredo 7. O erro mais perigoso, o isolamento. De todos os riscos que os homens mais velhos enfrentam, há um que é mais perigoso do que a diminuição da testosterona, mais prejudicial do que a pornografia e mais danoso do que qualquer sintoma físico. E esse é o isolamento. Não apenas o tipo que significa que vive sozinho. Estou a falar de um tipo mais profundo de silêncio, aquele em que deixa de ser tocado, deixa de se tocar, deixa de se conectar ao seu próprio corpo. Não por escolha, mas porque algures pelo caminho foi-lhe ensinado que os homens da sua idade devem seguir em frente a essa parte da vida. Lembro-me de um homem chamado Peter. Ele tinha 76 anos, um engenheiro reformado, educado, bem apresentado, mas havia algo oco na sua voz quando falava do seu dia-a-dia. Ele disse-me que não era tocado fisicamente há mais de um ano. Nem um abraço, nem uma mão no ombro, nada. Ele não o disse com tristeza. Disse-o com resignação, como se fosse simplesmente um capítulo que tinha terminado. O que o Peter não percebia era que o toque não é um luxo, é uma necessidade biológica. O corpo humano, mesmo aos 60, 70, 80 anos, está programado para isso. Quando passamos demasiado tempo sem contacto físico, o nosso sistema nervoso começa a abrandar. A ocitocina diminui, as hormonas do estresse aumentam, a pressão arterial sobe, o sono sofre, a função imunitária enfraquece e, o mais perigoso de tudo, o cérebro começa a desligar circuitos emocionais e sensoriais como forma de proteção. Por outras palavras, quando deixamos de ser tocados, começamos a ficar apáticos. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Perdemos um sentido de vitalidade. Deixamos de sentir a urgência de nos envolvermos com o mundo. E a tragédia é que isto acontece lentamente, silenciosamente. Um dia está apenas a saltar a sua rotina. Uma semana depois, está a evitar espelhos. Um mês depois, deixa de imaginar qualquer coisa prazerosa. E aqui está a parte de que ninguém fala. O isolamento muitas vezes começa no quarto. Quando um homem para de se tocar, não apenas por prazer, mas por presença, por autoconexão, o seu cérebro começa a interpretar isso como uma forma de retiro emocional. Com o tempo, esse retraimento
torna-se autorreforçador. Ele toca-se menos, sente menos e convence de que não há mais nada para sentir. Esse é o verdadeiro custo. Não apenas irações perdidas ou desejo desvanecido. É o lento desvanecer da identidade, do propósito, da acuidade emocional. É a morte silenciosa da conexão. E este isolamento tem sido diretamente ligado à depressão, doenças cardíacas e até morte precoce. Não por causa da idade, mas por causa do abandono. Não pelos outros, mas por si mesmo. Agora, quero ser clara. Não se trata de envergonhar ninguém. A vida acontece, a perda acontece, a distância acontece. Mas o que não tem de acontecer é a rendição. Porque o ato de se tocar, seja sexual ou não é sobre vaidade ou hábito. É sobre reivindicar o seu corpo como ainda sendo seu. Sobre dizer ao seu cérebro, ao seu coração, ao seu sistema nervoso: eu ainda estou aqui, eu ainda importo, eu ainda quero sentir. Já vi homens voltarem à vida simplesmente por se darem permissão para se reconectarem, para quebrarem o silêncio, para regressarem ao toque, para acordarem as partes que ficaram quietas demasiado cedo. E quando o fazem, a sua postura muda, a sua voz regressa, a sua centelha começa a piscar novamente. E se ainda está comigo agora, se algo nisto lhe fala, então o que vem a seguir pode ser a parte mais importante de todas. Porque agora que ouviu as 7 verdades que ninguém nunca lhe contou, vou mostrar-lhe como começar de novo, passo a passo, com uma prática simples e poderosa que dou aos meus próprios pacientes. Um ritual diário que ajuda a reconfigurar o seu corpo, a reconstruir a sensibilidade e a restaurar o que o tempo e o silêncio tentaram levar. Conclusão. Se chegou até aqui, quero tirar um momento para falar consigo, não apenas como médica, mas como alguém que passou décadas sentada em frente a outros homens, a ouvir os seus medos, os seus arrependimentos e, por vezes, as suas esperanças silenciosas. O que falamos hoje não é apenas sobre masturbação, é sobre algo muito mais profundo. É sobre como se relaciona com o seu corpo, como carrega a sua história e se está ou não disposto a acreditar que a sua vida sexual, a sua vida emocional, a sua vida física não acabou só porque o mundo lhe disse que deveria. Começámos com a verdade de que a masturbação mecânica pode treinar lentamente o seu corpo para a disfunção, que apressar-se nos movimentos, desconectado e distraído, não é inofensivo. Está a reconfigurar o seu cérebro e a corroer a sua sensibilidade. Vimos como evitar a ejaculação por completo pode levar à congestão prostática, inflamação e, em alguns casos, até aumentar o risco de cancro, que o seu corpo foi projetado para se manter em movimento e, quando para, os sistemas sofrem. Falámos sobre o veneno silencioso da vergonha, como tantos homens ainda carregam uma culpa que nem sequer é sua, uma culpa que herdaram da cultura, da religião ou da família. Uma culpa que não tem lugar na relação de um homem saudável com o seu próprio corpo. Exploramos como a baixa testosterona não é apenas algo que acontece com a idade, mas algo que acelera quando se deixa de envolver com o seu eu sexual. E como algo tão simples como o toque a sol pode começar a inverter essa maré. Falámos sobre como a sua ereção não é apenas uma função sexual, mas um sinal de saúde vascular, que é verdadeiramente o sistema de usar ou perder, que o custo de ignorar não é apenas no quarto, mas na sua confiança, na sua motivação, até na sua memória. Depois abrimos a porta sobre a pornografia, não para envergonhar, mas para explicar como ela altera a química do seu cérebro, que não se trata de moralidade, mas de biologia, que o que antes despertava excitação pode, com o tempo, anestesiá-lo para a realidade. E, finalmente, olhamos para o erro mais perigoso de todos, o isolamento. Quando deixa de tocar, de ser tocado, de se conectar de qualquer forma, o corpo começa a retrair-se não apenas do prazer, mas do propósito, da emoção, da própria vida. O que quero que retire de tudo isto é simples.
Você não está estragado, você não passou do ponto e você não está sozinho. Cada sistema no seu corpo, mesmo agora, quer responder à conexão. O seu cérebro ainda quer sentir, o seu coração ainda quer abrir-se, a sua pele ainda quer lembrar-se do que significa estar vivo. E essa jornada de regresso não requer mais ninguém. Começa consigo. Começa com a escolha de parar de encolher, de parar de se desculpar por querer sentir-se bem no seu próprio corpo, de parar de acreditar na mentira de que a idade o torna invisível. Você não é invisível. Você ainda está aqui e o que faz com isso importa. Então, aqui está o que digo aos meus pacientes quando estão prontos para começar de novo. Não com comprimidos, não com culpa, mas com presença. Eu dou-lhes uma prática diária simples, o que chamo de protocolo de ouro. 10 minutos por dia, um tempo silencioso, intencional e respeitoso para se reconectarem consigo mesmos. Sem agenda, sem pressão, apenas toque, respiração e consciência. Para alguns, torna-se um ritual matinal. Para outros, uma rotina antes de dormir. Mas quase sempre torna-se um ponto de viragem. Porque quando um homem se toca com cuidado, não por hábito ou desespero, mas com curiosidade, algo muda. O seu corpo lembra-se. A sua mente suaviza. A sua centelha retorna. E talvez a sua também possa. Isto não é apenas sobre recuperar a sua sexualidade. É sobre recuperar a si mesmo. E isso começa aqui mesmo, agora mesmo, consigo.